Começamos mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade e Estatística. Nesse vídeo falaremos sobre função de distribuição acumulada. A definição de função de distribuição acumulada é: dada uma variável aleatória x, chamaremos de função de distribuição acumulada, ou FDA, ou simplesmente função de distribuição, f maiúsculo de x minúsculo, a função f de x igual probabilidade de x maiúsculo menor ou igual a x minúsculo, ou seja, probabilidade de que a variável aleatória seja menor ou igual a um determinado valor possível dessa variável aleatória. Tá? Então, por exemplo, a gente pode tomar aí como exemplo o caso dos dois vídeos anteriores, onde a gente tinha que a nossa variável aleatória x é o valor recebido de acordo com o resultado no lançamento de um dado. Então, essa distribuição era a seguinte. Então, se a gente tivesse fazer o lançamento do dado e tivesse o resultado 1 ou 2, recebia R$ 0, 3 ou 4 recebia 2, 5 recebia R$ 5, 6 recebia R$ 10. E aqui estão as probabilidades associadas por motivos óbvios, né? Aqui a gente tem duas faces, então 2/6, aqui duas faces de novo, 2/6 e aí 1/6 cada uma. Tá? Então, primeiro de tudo a gente coloca isso aqui em termos de como é que a gente vai fazer essa distribuição acumulada. A gente coloca então um vetor dos x, né, dos valores possíveis de x, a variável aleatória, as probabilidades, e aí a gente faz um gráfico onde a gente usa essas probabilidades aqui para construir um gráfico de função cumulativa. Tá? E aí a função cumulativa é desse jeito aqui, ou seja, ela é sempre crescente. Tá? O que significa isso aqui? Como é que a gente interpreta esse gráfico aqui? Tá? Então aqui a gente tem as probabilidades aqui, né, acumuladas a cada ponto. Então, entre 0 e 2 a gente tem 33%, entre 0 e 4, desculpa, entre 0 e 5 a gente tem 67%, entre 0 e 10, mas não contando o 10, né, abaixo de 10, 83%, e aí quando a gente inclui o 10, de 0 a 10, a gente tem 100% das observações. Então é isso que a gente tem ali. Então, se x, o f de x tem o seguinte valor: se x é menor que 0, então a probabilidade, o valor de f de x é 0. Se x estiver entre 0 e 2, intervalo fechado 0, intervalo aberto no 2, então a probabilidade, ou o valor dela é 2/6. Tá? f de x entre 2, intervalo fechado no 2, e menor do que 5, é 4/6. 5/6 se tiver entre 5, incluindo 5, e menor do que 10, e 1 se for maior ou igual a 10. Ou seja, a gente vê aqui que o valor de x aqui, ó, o domínio da função, é todo o real, todo o universo dos reais. A gente não tem a restrição de estar limitado somente aos valores possíveis de x. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o valor de x igual a 1, a gente vai ter essa probabilidade aqui. Tá? Se a gente pegar o valor de x igual a 3, a gente vai ter a probabilidade acumulada de 3/6. Veja, ela é acumulada por quê? Porque vai acumulando. À medida que você vai crescendo, se a gente olhar aqui de novo, ela vai crescendo, ela parece uma escada, né? Ela vai subindo. Então, aqui a gente soma, aqui a gente tem 0, daí aqui a gente soma a probabilidade do primeiro degrau, depois soma a probabilidade do segundo intervalo e assim por diante. Tá? Então, a pergunta que eu faço para vocês refletirem é a seguinte: se vocês se lembrarem dessa função, h de x igual a ax mais b. X é a nossa variável aleatória com essa distribuição que a gente tem aí. Qual vai ser a função de distribuição acumulada de h? Tá? Essa é a pergunta que eu quero que vocês reflitam a respeito. Tá, então agora a gente pode testar com aqueles dados que a gente obteve no primeiro questionário, o questionário da semana 1. Tá? Então primeiro a gente carrega aqui os questionários e tal, né? Os dados dos questionários, concatena eles aqui, e aí, por último, a gente seleciona só o número de irmãos, que é a única variável discreta que a gente tem nesse conjunto de dados. Aí a gente correu aqui, dei o run nela, e agora a gente vai para a próxima tela para a gente ver o gráfico. Tá? Então, como é que fica essa distribuição?
Então aqui a gente tem a distribuição de frequências relativas, né? Então em 0, veja, isso daqui tem que estar na ordem, tá? Por isso que eu coloquei esse sort index aqui, ó. Porque normalmente quando a gente está só o value counts, ele coloca na ordem decrescente de probabilidades. Então esse cara aqui apareceria em primeiro. E a gente não quer isso porque a gente quer, para poder montar a nossa função de distribuição acumulada, a gente precisa que eles estejam na ordem do x. E aí a gente usa o sort index para isso, tá? E aí o que, que a gente tem? Então a gente tem de novo essa função que parece uma escada, só que essa variação vai ser de acordo com a probabilidade relativa de cada valor. Tá? Então, esse salto, o tamanho do salto é proporcional, ele é exatamente igual ao tamanho da probabilidade para cada valor. Então, veja, aqui a gente começa antes de zero é zero, aí aqui a partir de zero, né, incluindo o zero, a gente tem esse valor de aproximadamente 10%, que é o que a gente vê aqui. Aí quando a gente chega no 1, a gente tem um salto de 59%. A gente vai lá para 70% aproximadamente. E aí vai subindo de acordo com os valores aqui. Então é isso que é a função acumulada, tá ok? Então, opa, peraí que não era aqui que era para dar o espaço. E, bom, o que eu falo para vocês é da mesma forma que a gente fez essa distribuição aqui, eu sugiro para vocês tentar fazer a partir desses dados aqui, a partir desses dados que a gente tem aqui, o mesmo tipo de função de distribuição acumulada para o número de irmãos e irmãs. Então era isso para esse vídeo.